Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo a gente continua falando sobre as células Natural Killers, que são componentes celulares da nossa resposta imune inata. Nesse vídeo vamos falar como que essas células são ativadas, como essas células de repente começam a trabalhar para promover a nossa saúde. Então, se você quer saber quais mecanismos estão por trás da ativação desse nosso soldadinho, fica comigo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Muito bem. E aí a gente vê que alguns vírus vão ter mecanismos, deixa eu apagar aqui, para escapar disso, né? A gente estuda um pouquinho lá na nossa aula de células dendríticas, onde eu falo um pouquinho também do processamento de antígenos, onde você tem a produção ali de um MHC de classe 1 com antígenos virais que vão ativar as células TCD8. Eu mostro ali um mecanismo básico pelo qual esse processamento ocorre. E aqui nessa imagem é demonstrado basicamente como que os vírus usam de artifícios para escapar dessa apresentação de antígenos e, naturalmente, escapar da atividade da célula NK. Então aqui no mecanismo normal da via de MHC de classe 1, você tem proteínas citosólicas, que são proteínas, por exemplo, do nosso corpo, ou no caso aqui, proteínas virais, que são produzidas durante a infecção viral. E aí, o complexo proteassomo vai destruir essas proteínas em peptídeos menores. Esses peptídeos são transportados, levados ao retículo endoplasmático, onde ali vai haver uma fase do processamento onde os antígenos serão integrados ao MHC de classe 1. E aí esse MHC de classe 1 vai ser então transportado para a superfície dessa célula, para a membrana celular. E aí temos aqui MHC de classe 1 ligado ao antígeno, e nesse caso aqui a célula TCD8 ou T citotóxica está fazendo o reconhecimento dessa célula-alvo. Então, aqui seria o mecanismo de ativação no caso da célula TCD8. A célula NK, lembrando, é na ausência do MHC de classe 1 que ela seria, então, ativada, certo? Mas aí o que os vírus podem fazer? Em alguns casos, os vírus conseguem inibir a própria produção do MHC de classe 1. Como que isso pode ser feito? Eles podem inibir aqui a atividade do complexo proteassomo, e aí não consigo produzir os antígenos, ou do transporte desse antígeno para o retículo endoplasmático por essa proteína TAP. Pode haver ainda um bloqueio na síntese do próprio MHC, ou a sua retenção no retículo endoplasmático, de forma que ele não vai ser transportado via aparelho de Golgi para a membrana celular. Além disso, a gente pode ter ainda a remoção do MHC de classe 1 do próprio retículo endoplasmático. E, por fim, pode ser que o vírus consiga ainda produzir o que a gente chama de iscas virais. O que são essas iscas virais? São moléculas que têm similaridade molecular com o MHC de classe 1 e conseguem interagir aqui com receptores de inibição da célula NK. Então não é o MHC de classe 1, é uma molécula similar, e a célula NK não vai conseguir perceber que trata-se de uma célula infectada por vírus também. Então os vírus meio que conseguem apresentar mecanismos para impedir a resposta imunológica contra eles. E nessa imagem é mencionado, então, mecanismos que envolvem o vírus Epstein-Barr, o citomegalovírus, o vírus da herpes, o adenovírus. Aqui foi só um exemplo para a gente entender como esse mecanismo é importantíssimo e que uma forma de controle do nosso corpo no combate a infecções virais ou células tumorais também. Deixa eu apagar aqui, então. Bom, além da ausência ou a baixa expressão do MHC de classe 1, é importante lembrar que aqueles receptores de reconhecimento de padrões também são mecanismos pelos quais a célula NK pode utilizar para identificar organismos estranhos em nosso corpo. Então, esses organismos vão ter os padrões moleculares associados a patógenos. No caso aqui, destacam-se aqueles relacionados aos vírus. A gente sabe que as NKs expressam alguns subgrupos de receptores semelhantes ao TOL, aqueles famosos TLRs, especialmente o 3, o 7 e o 8, e observa-se que as células NK se tornam bastante ativadas após
a ocupação desses receptores com seus respectivos pump. Ainda nessa esteira dos pump, a gente pode lembrar, tem uma aulazinha aqui sobre então esses receptores de reconhecimento de padrões e também sobre defesa antiviral, onde eu falo lá dos mecanismos gerais da imunidade inata, do sistema imune, onde eu falo do estado antiviral, que envolve aí a participação dos chamados interferons, ou IFN, né, do tipo 1. Os interferons do tipo 1 são chamados de alfa e beta, e são muito importantes para estabelecer esse estado antiviral que eu mencionei. O que leva à produção de interferons do tipo 1? Basicamente, a ativação de receptores de reconhecimento de padrões relacionados a vírus, como, por exemplo, aqueles relacionados à identificação de DNA citoplasmático, como ocorre nas infecções virais, por exemplo, ou mesmo moléculas associadas a vírus. E aí a gente lembra da via dos Sting, dos receptores do tipo Hig. Então, fala de tudo isso lá na nossa aulinha sobre receptores de reconhecimento de padrões, que é bem típico da imunidade inata, beleza? E quando esses receptores em outras células são ativados, elas passam a expressar os interferons do tipo 1, esses interferons alfa e beta. Geralmente isso ocorre aí pelas células teciduais, por macrófagos, e essas células NK podem ter até 100 vezes a sua atividade destrutiva aumentada se receberem a estimulação dos interferons do tipo 1 nesse contexto. Bom, a gente tem ainda um mecanismo que é muito associado à imunidade adquirida, que envolve aqui, no caso, anticorpos. Tem um cardzinho aqui onde eu falo bastante sobre anticorpos, sobre o mecanismo pelo qual os anticorpos geram proteção no nosso corpo, e um deles, que eu mencionei lá, é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. E aí eu dou um exemplo aqui, o IgG. Nos livros, geralmente, você vê a sigla ADCC, que refere-se a esse mecanismo. Então, a célula NK ela vai basicamente apresentar um receptor chamado CD16. Esse receptor CD16, na verdade, é um tipo de receptor de menor afinidade ao IgG. A gente pode observar aqui, então, esse Fc-γ-R3, que na verdade é o que eu estou mencionando aqui, que é o famoso CD16, que é um marcador, inclusive, de célula NK, usado em algumas preparações imunistoquímicas, por exemplo. E aí ele consegue identificar o IgG e a célula marcada com esse IgG vira alvo da célula NK uma vez que ela passa a ser ativada. Como o mecanismo de atuação dela é por citotoxicidade celular, então dessa forma o mecanismo é chamado de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, porque é o IgG o mediador desse processo. Isso ocorre também, por exemplo, quando a gente falou lá nos mecanismos efetores ou de ativação, né, também dos eosinófilos, que também dependem, por exemplo, do IgE, no caso lá, quando vão combater parasitas. E aqui no caso, eles basicamente têm uma prevalência de reconhecimento do IgG1 e do IgG3, que a gente vai ver depois futuramente aí nos mecanismos efetores. Esses anticorpos eles se ligam aos antígenos microbianos expressos na superfície dessas células infectadas, e aí a célula NK identifica a fração Fc, é como se fosse o cabinho do anticorpo, né, como eu falei lá na aula sobre anticorpos também, e isso deflagra a ativação da célula NK. Então a gente consegue observar uma interação da imunidade inata com a imunidade adquirida, sempre a imunidade adquirida potencializando os atores e os mecanismos que a gente tem na imunidade inata, beleza? Deixa eu apagar aqui para falar um pouquinho agora das citocinas. Sempre tem citocinas. No caso das células NK, eu mencionei já os interferons do tipo 1. Tem também outras citocinas que são destaques aqui, até para ajudar a memorizar melhor. São múltiplos de 3, como a IL-12, a IL-15 e a IL-18. A gente sabe que as citocinas podem identificar, então, as respostas funcionais das células NK, e essas citocinas são as principais, além dos interferons do tipo 1. Cada uma delas vai ter uma forma de intensificar então essa atividade citotóxica, de forma que todas vão estimular também a secreção de interferon gama pelas células NK, de forma independente desses receptores de ativação que eu mencionei anteriormente. Então, até mostrei lá nos mecanismos funcionais, né, da importância da célula NK no organismo,
quando eu mencionava lá o interferon gama, extremamente importante para a ativação, por exemplo, de macrófagos. Então, essas citocinas também conseguem fazer um aumento da produção de interferon gama no organismo, que pode ajudar no combate também a infecções. E além disso, a IL-15 a gente vai ver aqui um importante fator de crescimento que estimula a proliferação de células NK. Peguei aqui essa tabelinha que mostra basicamente os efeitos que essas citocinas vão ter. Então, olha só, IL-12 produzido aqui por macrófagos, por células dendríticas, vão ter um efeito na célula T, que é a diferenciação do perfil TH1. Então, deixa eu até aumentar aqui para ficar melhor interpretar. Então, ela tem aqui um efeito para diferenciar o perfil TH1, mas no caso aqui da célula NK, ela estimula a síntese de interferon gama e aumenta a citotoxicidade celular. No caso da interleucina 15, também produzido por macrófagos, principalmente já falamos muito desse papel do macrófago, né? Como um grande produtor de citocinas e mediador das respostas imunes, especialmente a inata. No caso aqui, estimula a proliferação de células NK, por causa do seu papel como fator de crescimento, e no caso aqui a IL-18 também estimula a síntese de interferon gama e também é produzida por macrófagos. Dessa forma, a gente vê o papel, né, importante que as citocinas têm na ativação de várias células, no caso aqui especialmente a célula NK, e que a célula NK pode participar também produzindo interferon gama, que vai ser extremamente importante para combate aí, principalmente a micro-organismos intracelulares, especialmente vírus. Bom, pessoal, dessa forma, então, a gente viu como a célula natural killer pode ser ativada, são várias formas diferentes, e isso corrobora com as funções, com as suas principais aplicações na resposta imune, se associando aí a resposta imune a vírus, a tumores e também ajudando no combate principalmente a bactérias intracelulares. Então, nos próximos vídeos vamos falar um pouquinho dos mecanismos efetores. Então, agora que a gente teve a ativação de uma célula NK, como ela consegue levar à destruição da célula-alvo? O que seria o mecanismo de citotoxicidade celular que essa célula NK desempenha para levar à morte da célula-alvo? Então, os mecanismos efetores também são bastante interessantes e para você não perder os próximos vídeos, confere se está inscrito no canal com o sininho ativado, beleza? Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta aqui qual desses mecanismos você achou mais interessante, que a gente vai bater um papo via mensagens aqui do nosso YouTube, beleza? Então, se você acha que esse vídeo pode ajudar mais alguns colegas, não esqueça de compartilhar com eles. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal e a interação com esse vídeo, beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!